Olha, temos uma semana bastante importante no cenário político nacional. Isso porque Lula volta amanhã à noite da China e, com isso, Brasília volta a ferver, já que o governo vai enviar ao Congresso o texto do novo arcabouço fiscal. Isso no momento em que o governo também vai ter que colocar em teste toda a sua articulação no Congresso. Para falar sobre isso, está conosco aqui, e já agradeço demais, a presença do cientista político Guilherme Carvalhido. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Ellen. É um prazer falar com você, com os espectadores e ouvintes da Rádio Band News FM. Satisfação novamente. Pronunciei direitinho seu sobrenome? Perfeito. Obrigada, Guilherme. Eu quero começar justamente por este ponto. Nós estamos falando de um governo que está enviando ao Congresso um texto que o próprio governo está avaliando como essencial para poder tocar adiante seus projetos. Mas como é que o governo vai conseguir uma maioria para aprovação desse arcabouço com Lira dando as cartas em Brasília? Bom, essa é a grande questão do governo Lula no momento. Vamos retornar lá a outubro do ano passado, já no primeiro turno e no segundo turno, onde verificou-se claramente a realidade de que Lula não tem maioria no Congresso Nacional. Esse é um ponto importante. Mas isso não impediu que Lula buscasse essa articulação através de uma coalizão que ele vem tentando. Essa coalizão foi estabelecida? Foi, inclusive, nos termos dos ministérios do próprio governo. Porém, numa análise muito clara da realidade política brasileira, essa maioria vamos dizer assim, frágil. Já foi dado esse sinal de que ela não é clara, principalmente porque, no meu entender, ainda existem rusgas e problemas de articulação do governo com os congressistas e, sobretudo, com as chamadas maiorias, que são controladas por três grandes grupos. Um faz parte do governo, mas os outros dois, parte está e outra parte não está. E aí passa justamente, como você falou, pelo presidente Lira, que é o grande comandante da casa. Logo, não está sendo simples essa articulação. Agora, falando especificamente do arcabouço fiscal, que é esse primeiro grande teste do governo nessa medição da relação entre o executivo e o legislativo, no nosso entender, vai passar apertado, mas vai. Por que vai passar? Porque é um texto que não é polêmico. Ele, digamos assim, agrada a vários setores. Agrada e desagrada, mas de uma maneira geral, com algumas modificações, ele vai entrar mais ou menos como o executivo deseja. Justamente por ser um assunto que está sendo bem aceito, entre aspas, né, vamos dizer assim, não tem muitas controvérsias dentro do Congresso Nacional. Por isso vai ser aprovado. Agora, quando a gente for lá para o segundo semestre e falarmos, por exemplo, de reforma tributária, um tema muito mais polêmico e muito mais complicado, ao qual o governo também depende para colocar as suas políticas públicas em andamento, no nosso entender, vai ter muito mais dificuldade. Justamente porque a articulação, já complicada por diferenças ideológicas, ela também tem dificuldades internas em relação à Câmara, que tem lá as suas idiosincrasias, as suas características, que dificultam essa relação. E aí parte daquele meu início de fala. Lula não conseguiu uma maioria no Congresso. Logo, ele precisa abrir mão e negociar muito para obter esses votos significativos. Não é tarefa fácil, mas no arcabouço fiscal é muito provável que passe com algumas modificações, mas sem muitas discussões e sem muitas diferenças. Se eu entendi direito o que você está pontuando, é interessante isso, porque assim, mesmo o governo não tendo uma maioria no Congresso, existe um ponto pacífico na sociedade brasileira em relação ao arcabouço fiscal que acaba pressionando o Congresso a aprová-lo. Então, de certa forma, parece que a sociedade tem aí o seu valor. Quer dizer, como isso é um ponto pacífico para todos nós, o Congresso está disposto a aprová-lo independentemente das rusgas políticas, né? Perfeito sua análise, Elia. É exatamente isso. O Congresso depende da sociedade, ele conversa com a sociedade, ele é a sociedade como representante, digamos assim, políticos. Com diferenças, mas é, sem dúvida, o representante e depende dessa relação.
que foi votado por ele. Dessa forma, a questão do arcabouço fiscal, não estou falando da reforma tributária e de outras questões, do arcabouço fiscal, há uma, digamos assim, uma razoabilidade na proposta do governo, nesse sentido, de coadunar, de se relacionar com esses setores da sociedade, sobretudo setores da classe média e setores do empresariado, que mesmo com diferenças, acaba aceitando ao longo dessas semanas que ele foi apresentado essa proposta inicial. Então, sim, o Congresso está muito mais voltado nesse momento para a sociedade e a necessidade disso ser colocado para que o Brasil seja tocado, seja governado, do que necessariamente por diferenças ideológicas que sejam marcantes entre os grupos políticos que disputam o poder no Congresso e no Brasil de uma maneira geral. Então, nesse caso, o governo apresenta, a gente ainda não viu o texto fechado, mas tudo indica que é um texto que não terá muitas controvérsias, porque ele já partiu negociado com o Congresso para ter esse perfil. Agora, eu volto a dizer, a gente tem dois grandes temas hoje que o governo Lula quer apresentar à sociedade. Esse é o arcabouço, que é a base, e o segundo é a questão da reforma tributária. Esse segundo ponto vai ter que ser muito negociado, já lá para ser votado no final do segundo semestre. Esse já apresenta uma discussão muito grande. E aí vai depender justamente dessa articulação entre o executivo e o legislativo, que nesse segundo ponto ainda não foi feito. No primeiro do arcabouço, tudo indica que já foi. Mas, volto a dizer, na política é tudo muito flexível e muito circunstancial. Lira ainda está cobrando de Lula, vamos dizer assim, algumas questões que ele não foi atendido. A gente não sabe exatamente quais são. E ele pressiona o governo por essas necessidades, sobretudo com as formações dos grandes blocos. Lira acabou de formar um bloco de 172, 175 deputados, justamente com a intenção para pressionar o governo das necessidades. E vamos voltar à realidade, Ellen, brasileira. A política é feita dessas negociações. O modelo burocrático é feito dessas negociações. E isso conduz às dificuldades que Lula está tendo e terá ao longo do seu governo para negociar ponto a ponto os seus desejos dentro do Congresso Nacional. E aí vem aqui do que você está pontuando, uma outra questão, porque a reforma tributária, ela não é ponto pacífico na nossa sociedade. Há diversos grupos de interesses querendo buscar o seu quinhão aí na reforma, a sua isenção, o seu benefício, não retirar a sua área. Da mesma forma que não é ponto pacífico na sociedade, esses grupos de interesses têm seus representantes no Congresso, e o Congresso que está dividido vai ter dificuldade também de conseguir se reunir e entrar ali numa negociação. Então, me parece que quando a gente fala que o Congresso é um reflexo da sociedade, a gente tá muito claro isso, né? Tá muito claro. Você falou sobre Lira pressionando o governo. Lembrei de uma frase de Lira recente, eu não vou lembrar exatamente a aspa, mas era algo assim, ele deu um recado muito claro para Lula, dizendo assim, olha, quero só lembrar que você não tem maioria, não, nem para aprovar uma medida simples aqui na casa. E aí, logo depois dessas aspas, ele formou esse blocão. Lira está tentando aí mandar alguma cobrança para o governo muito clara? A gente não está entendendo o que cobrança é essa? A gente sabe que cobrança é essa? O que está rolando aí? Me ajuda a entender, ajuda a gente a entender, Guilherme. Vamos lá, Ellen. Sim. A sua análise é correta, e isso está constantemente acontecendo. O legislativo tem os seus interesses, vamos dizer assim, interesses no sentido amplo da palavra, as suas questões, que têm uma relação com o exercício do executivo, ou seja, com a forma que o executivo tem de poder, sobretudo de uso do dinheiro público, do orçamento público. Então, Lira, ou qualquer outro presidente da casa, não é só o caso do atual presidente, irá cobrar do executivo o chamado relação de troca na política. E é exatamente isso que ele está falando. Ele não pode falar o que é, a gente não sabe exatamente o que é, porque é uma questão interna, entre as disputas, entre a negociação dos dois entes de poder. Agora, é exatamente isso. Ele está cobrando de Lula algumas questões que ele ainda não foi atendido, para, digamos assim, garantir essa maioria para que os projetos sejam aprovados. E é o que eu sempre falo nas minhas aulas e aqui na imprensa. É exatamente essa a forma do chamado presidencialismo de coalizão. O sistema brasileiro político, sobretudo o sistema político nacional, Congresso e Poder Executivo, desde a Constituição de 88, é feito nesse modelo.
A não ser que um governo consiga, ideologicamente, numa votação, tanto no executivo como no legislativo, obter uma grande maioria, o que não aconteceu até hoje no cenário brasileiro, desde 1989, quando voltamos a ter as eleições presidenciais diretas. Ou seja, sempre haverá, mesmo com algum arcabouço ideológico entre as partes, uma negociação forte. E o presidente Lira está dizendo numa entrevista essa semana que ele está sim cobrando do presidente algumas coisas que ele não foi atendido. E aí, evidentemente, Lula vai ter que negociar com ele para obter a garantia, digamos assim, de que os projetos sejam aprovados. E mesmo assim, ele terá alguma dificuldade, porque no Congresso Nacional existe uma oposição contrária a Lula que não é maioria, mas que é ruidosa e que pode causar problemas dependendo do assunto e da articulação executada dentro do Congresso Nacional. Eu não quero deixar de tocar contigo no assunto Jair Bolsonaro. A gente tem aí Bolsonaro prestando um depoimento à Polícia Federal. Acho até que repercutiu menos do que a gente esperava que repercutisse o depoimento dele à Polícia Federal sobre o caso das joias. Um Bolsonaro que retorna ao país. Muita gente falou e questionou a possibilidade dele liderar a oposição ao governo Lula. Muita gente dizia que não acreditava nessa possibilidade, porque não o vê como essa pessoa, assim, como um líder de alguma coisa, né? Assim, líder realmente para encabeçar essa oposição. E, de fato, ele volta ao Brasil e a gente vê o movimento em torno embora o bolsonarismo persista, é menos em torno dele, muito mais em torno de valores, parece, de um movimento, né? Não sei se eu consigo me fazer clara nesse sentido. Tu tens essa percepção? Parece que não é ele que está arraigando o movimento, não é mais a pessoa Jair Bolsonaro. É um movimento consolidado de um conservadorismo no Brasil. Existem ali pessoas, talvez os filhos, talvez algumas figuras, mas parece que não é mais a figura dele, Jair, que lidera esse movimento. E talvez a gente vai ver isso ano que vem nas eleições municipais. É isso, professor? Eu gosto da sua análise, Elia. É uma análise apropriada e coaduna com a minha no sentido político, né? Bolsonaro tem, indiscutivelmente, carisma. Ele tem carisma, já provou isso. Teve uma eleição forte em 2018 e mesmo perdendo, teve uma votação significativa em 2022, no ano passado. No entanto, ele está passando por problemas que estão ao redor dele. E ele precisa, ao longo desse tempo, responder. Ele vai passar esses próximos meses respondendo em relação às joias e em relação aos problemas da campanha, ao qual há uma probabilidade dele ficar inelegível. Mas digamos que essa hipótese seja verdadeira, ele fique inelegível pelo TSE. Mesmo assim, a tendência e o indicativo de análise sociológica e política no Brasil é de que esse movimento, como você falou, conservador, está consolidado no Brasil. Tudo indica que sim. E aí, mesmo que ele fique inelegível, ele continuará sendo uma influência sobre outros nomes que nós ainda não sabemos quais serão. Não sabemos ainda, não está se apresentado. Os filhos ou outros nomes do cenário centro-direita, mais à direita do cenário brasileiro, mais à direita mesmo. E aí a gente tem essa tendência de que ele, de fato, continuará a influenciar. Mas isso só será medido mesmo que ele continue a ter problemas na justiça, fique inelegível, tenha problemas nesse aspecto, o que a gente já mostrou é muito provável juridicamente, não é certo, mas é provável, ele provavelmente continuará tendo influência forte nesse campo do conservadorismo. E aí provavelmente vai poder influenciar fortemente já nas eleições, no ano que vem, as eleições municipais. Só que a gente só vai saber isso, primeiro, pelo desgaste que isso vai sofrer nesse sentido, mas coadunando e concordando com você, a tendência é que o conservadorismo político brasileiro se consolidou, sendo um cenário importante e que indiscutivelmente estará disputando as eleições nos próximos processos, a não ser que haja uma mudança. E eu quero lembrar ao nosso espectador e ouvinte que esse cenário conservador não é de agora. Ele apareceu agora na década passada, mas ele é antigo, ele é histórico no Brasil. Ele ganhou força, mas ele não era inexistente. Ele se reorganizou e ganhou força eleitoral, mas ele nunca deixou de existir, falando historicamente dentro da política brasileira.